Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre medidas de capacidade e o volume. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Bom, nas aulas anteriores, vimos que existem no universo diversos tipos de grandezas, as chamadas grandezas físicas. A ideia é a seguinte: se existe no nosso universo, então nós podemos medir. E uma dessas formas de medição foi a que estudamos nas aulas anteriores, as medidas de comprimento. Na aula de hoje iremos estudar outra grandeza muito comum, que são as medidas de capacidade e de volume. Vamos entender melhor, primeiramente, a medida de capacidade. Vamos lá! Capacidade vem da ideia de quanto algo é capaz de comportar, de caber. São grandezas que servem para medir o quanto um recipiente pode comportar de um líquido. É aqui que a capacidade e volume se diferenciam. Observe bem, enquanto o volume é o quanto um corpo, ou seja, um objeto é capaz de ocupar, a capacidade é o quanto um recipiente é capaz de acomodar um líquido dentro de si. As medidas de capacidade são muito comuns no nosso dia a dia, como em uma caixa de leite, que tem 1 litro, ou quantos litros de água tem em uma piscina, ou naqueles caminhões-pipa, aqueles que passam em algumas cidades quando não tem água. Dentro desses caminhões há uma quantidade máxima de água que ele comporta, que cabe dentro dele. Há também muitas outras situações, por exemplo, em uma garrafa de refrigerante de 1 litro ou 1,5 litro ou de 2 litros. Você percebeu que quando se trata de medida de capacidade, sempre vemos por aí a palavra litro? É porque o litro é a unidade de medida de capacidade mais comum. Ela é a referência para todas as outras unidades de medida de capacidade. Ela é a nossa unidade principal de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, sobre a qual já falamos nas aulas anteriores. Enquanto no comprimento a unidade principal é o metro, na medida de capacidade, a unidade principal é o litro, representado pela letra L. Mas como o SI, o Sistema Internacional de Medidas, definiu o valor do litro? Como que eles chegaram a este valor, este volume? Nesse caso, os países concordaram que 1 litro, preste bem atenção, é exatamente o volume que cabe dentro de 1 cubo de 1 decímetro. Então, eles pegaram um recipiente, como você pode ver aí, com 1 decímetro cúbico. Preste bem atenção, 1 decímetro cúbico de volume. E depois disso, eles despejaram água dentro desse recipiente. E assim ficou estabelecido que aquela quantidade de água se chamaria 1 litro. E todos os seus múltiplos e submúltiplos partiriam dele. Porém, em algumas situações da nossa vida, nos deparamos com medidas de capacidade menores que 1 litro. Por exemplo, em receitas culinárias, ou mesmo em latinhas de refrigerante, ou com cálculos menores que 1 litro. E é isso que nós vamos ver agora. Acompanhe aí. Temos aí o litro, preste bem atenção, como unidade principal, a origem de todas as medidas de capacidade. Ela vai ficar bem ali no centro. Ele vai seguir ou para os múltiplos, ou para os submúltiplos, os menores. No caso dos submúltiplos, temos aí o decilitro, preste bem atenção, ouça bem,
decilitro. É o litro em 10 partes e tem como símbolo as letras D, L. Temos também o centilitro. Observe bem, centilitro. É o litro em 100 partes iguais e tem como símbolo as letras C, L. E por fim temos o mililitro. Observe bem, mililitro. É o litro em 1000 partes iguais e tem como símbolo as letras M, L. Enquanto os submúltiplos dividem um litro em pequenas partes, os múltiplos multiplicam, aumentam o litro. Acompanhe. O primeiro é o decalitro. Decalitro multiplica o litro por 10 e tem como símbolo as letras D, A, L. Já o hectolitro, observe bem, hectolitro multiplica o litro por 100 e tem como símbolo as letras H, L. E por fim, temos o quilolitro. Quilolitro multiplica o litro por 1000 e tem como símbolo as letras K, L. Falamos sobre medidas de capacidade que usa como unidade básica o litro. É ele quem mede a quantidade de líquido que um recipiente é capaz de suportar. Quanto ao volume, preste bem atenção, vimos que é o quanto de espaço um recipiente ocupa em um determinado lugar. Vamos entender melhor isso aí. Acompanhe. Para medir um plano, preste bem atenção, multiplicamos os lados, não é verdade? Neste caso aqui, temos este quadrado de 2 metros de lado cada um. Assim, multiplicando lado vezes lado, temos a área total de 4 metros quadrados. Logo, cabem dentro desta figura 4 quadradinhos de 1 metro quadrado. E nas figuras geométricas espaciais, preste bem atenção, nós já saímos das 2 dimensões para a terceira dimensão. Preste bem atenção, observe aí que ocupa um espaço dentro de um local. Medimos em cubos, pois literalmente queremos saber quantos cubos cabem dentro deste espaço. Neste caso, temos como medidas de lado 2 metros cada. Realizando a multiplicação entre essas 3 medidas, temos como resultado o valor de 8 metros cúbicos. Então, observe aí, enquanto as figuras geométricas planas são medidas em quadrados, as figuras geométricas espaciais são medidas em cubos. Lembra do que falamos sobre as dimensões? Enquanto as figuras geométricas planas têm apenas 2 dimensões, as figuras geométricas espaciais têm 3 dimensões. E essa terceira dimensão é o que dá volume aos objetos, como em um filme de cinema. Você percebeu? O filme normal é em 2D, enquanto o filme em 3D ele salta da tela. Temos a sensação de que os personagens saem da tela ganhando uma profundidade. As medidas de volume têm também uma unidade principal, que é o metro cúbico. Acompanhe aí. Temos o metro cúbico como unidade principal. Preste bem atenção, está bem no meio. A origem de todas as medidas de volume. Essas unidades vão seguir ou para os múltiplos ou para os submúltiplos, os menores. Indo para os submúltiplos, temos o decímetro cúbico. Observe bem, decímetro cúbico. Ele é o metro cúbico dividido em 10 partes e tem como símbolo as letras D, M e 3, bem pequenininho lá em cima. Preste bem atenção. Temos também o centímetro cúbico. Ele é o metro cúbico dividido em 100 partes iguais e tem como símbolo as letras C, M e o 3zinho lá em cima, simbolizando o cubo. Por fim, o milímetro cúbico, que é um metro
cúbico dividido em 1000 partes e tem como símbolo as letras M, M e o 3. Enquanto os submúltiplos dividem o metro cúbico em pequenas partes, os múltiplos multiplicam o metro cúbico, então eles aumentam. Acompanhe aí. O primeiro múltiplo é o decâmetro cúbico. Preste bem atenção, é a multiplicação do metro cúbico por 10. E tem como símbolo as letras DAM e o 3, bem pequenininho, do lado, tá bom? Observe aí. Temos também o hectômetro cúbico. Ele multiplica o metro cúbico por 100 e tem como símbolo as letras HM elevado a 3. Observe aí, o 3 está lá em cima, portanto, ele foi elevado. E, por fim, temos o quilômetro cúbico, que multiplica o metro cúbico por 1000 e tem como símbolo as letras KM elevado a 3. E qual a relação entre as medidas de capacidade e de volume? É que as duas vão medir aí a capacidade de comportar um líquido. Pode ser água, refrigerante, pode ser sorvete, pode ser qualquer tipo de líquido. Vai comportar dependendo desse volume desse material. Observe aí. Como vimos, em 1 decímetro cúbico, preste bem atenção, 1 dm elevado a 3 cabe exatamente um líquido. Bom, se em 1 decímetro cúbico cabem 1 litro de qualquer líquido, em 1 milímetro cúbico vai caber 1 ml. E em 1 metro cúbico vão caber 1000 litros, ou seja, 1 quilolitro. Não é legal? Essas medidas são diretamente proporcionais. Se você souber o valor de uma, você consegue chegar ao valor de outra. Por exemplo, observe aí, vamos ler juntos. Quantos litros de água cabem dentro de um garrafão de 20 decímetros cúbicos? Para resolvermos isso, vamos usar a nossa famosa regrinha de 3. Ela é uma forma de encontrarmos a resposta de uma questão através da nossa famosa também proporcionalidade. Acompanhe a leitura. Vamos lá. Se 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, 20 decímetros cúbicos cabem quantos litros? É assim que vamos encontrar a resposta para esta questão. Observe bem, primeiro você vai multiplicar desta forma, cruzando as multiplicações. Observe bem, 1 decímetro cúbico multiplicado por x é quanto? Nós não conseguimos multiplicar um número por uma variável. Essa letrinha aí representa um número desconhecido, essa é a letra x. Então, vamos colocá-las juntos com o símbolo da multiplicação, entre elas o ponto. Espera aí, professor. Um ponto? Sim, um ponto, pois quando envolvemos variáveis, ou seja, letras que representam um número desconhecido, nós trocamos o sinal de multiplicação, que é o x, por um ponto. Por que fazer isso? Isso serve para que não façamos confusão na hora da equação. Já pensou? Olhar para um x e não saber se ele é uma variável ou um sinal de multiplicação? É por isso que fazemos desta forma, nós trocamos os símbolos. Então, você já sabe, se na equação tiver uma variável, principalmente a que envolve o x, logo, todos os pontos simbolizam multiplicação. Assim, temos 1 vezes x e 20 vezes 1. Vamos colocar aí. Temos a nossa equação. 1 vezes x é igual a 20 vezes 1. Lembrando, o ponto é multiplicação e o x é uma variável, que é um número que eu não sei qual é, tá bom? Resolvemos a multiplicação de uma vez o número 20 e temos como resultado, novamente, o número 20. Agora, vamos pegar aquele número 1 ali ao lado do x, nós vamos passá-lo para o outro lado da equação com a operação trocada.
Como assim, professor? É a regra das operações opostas, lembra? São opostas entre si a adição com a subtração e a multiplicação com a divisão. Neste caso aí, como vamos mudar de lugar o número 1, como ele está multiplicando, preste bem atenção, ele vai passar para o outro lado dividindo. Observe aí, ele fica com esse formato de um número fracionário, 20 sobre 1. Logo, 20 dividido por 1 é igual a 20. Dessa forma, em 20 decímetros cúbicos do garrafão, cabe exatamente 20 litros de água. Fique atento às regrinhas que surgiram aí na tela, aquelas que nós relembramos também. Assim, você vai conseguir aplicar a regra de Thys não só aí em decímetros cúbicos, como em muitas situações na sua casa, na sua escola, em outros lugares também. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava e está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o seu conhecimento agora. Vamos para a nossa hora da atividade. Atividade na tela. Marque verdadeiro V ou falso F. Vamos à primeira questão. Letra A. As figuras geométricas espaciais são medidas em cubos. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos à resposta? Verdadeiro. As figuras geométricas espaciais, elas vão medir quantos cubos cabem dentro dela. Por isso, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante. Letra B. A unidade principal do volume é o metro quadrado? Verdadeiro ou falso? Vamos à resposta? Isso é falso. A unidade principal do volume não é o metro quadrado, mas sim o metro cúbico. Letra C. 1 decímetro cúbico é igual a 1 milímetro de líquido? Será que isso é verdade ou será que isso é falso? Vamos à resposta? É falso. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de líquido. Nós já falamos disso na aula de hoje. Letra D. A unidade principal da capacidade é o litro, com a letra L. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos à resposta? Verdadeiro. A unidade principal da capacidade é o litro. Ele é representado com a letra L. Letra E. A ideia da medida cúbica é de quantos cubos cabem dentro de um espaço. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos à resposta? É verdadeiro. Observe bem, quando nós vamos medir algum espaço, algum volume, a ideia de medida cúbica, nós vamos avaliar quantos cubos cabem dentro desse espaço. Portanto, ele tem 3 dimensões, ele tem um volume que você pode avaliar com metro cúbico, decímetro cúbico e assim por diante. A atividade número 2, observe bem aí, vamos ler juntos. O automóvel de Marcelo consome 1 litro de gasolina a cada 8 quilômetros rodados. Certo dia, ele percorreu 140 quilômetros. Quantos litros de gasolina ele usou? Vamos primeiro retirar as informações do enunciado. Primeiro, Marcelo tem um automóvel que consome 1 litro de gasolina a cada 8 quilômetros rodados. Aí, um certo dia, ele percorreu 140 quilômetros. Primeira coisa que nós vamos retirar daí. A cada 8 quilômetros rodados é consumido 1 litro de gasolina, certo? Nesse dia aí, ele percorreu 140 quilômetros. Em 8 quilômetros eu gasto 1 litro de gasolina. Então, em 140 quilômetros eu gasto quanto? Nós vamos fazer isso utilizando a nossa regrinha de 3. Vamos lá, multiplicar o inverso. 8 quilômetros vezes x. Quantos litros de gasolina ele usou? Nós vamos utilizar aí a nossa regrinha de 3 também. Nós vamos multiplicar primeiro 140 por 1 e depois
8 vezes x. Observe aí, 140 vezes 1. Lembrando, o ponto, neste caso aí, é multiplicação e o x é a nossa variável, o nosso númerozinho que nós não sabemos qual é. 140 vezes 1, 8 vezes x. Temos aí a nossa equação, 8 vezes x é igual a 140 vezes 1. 140 vezes 1 é 140. E, por fim, vamos passar o 8 para o outro termo. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 140 dividido por 8, nós realizamos essa divisão. Temos aí como resultado 17,5. Portanto, 140 quilômetros, ele vai gastar exatamente 17,5 litros de gasolina. Então, ao final de toda esta viagem, este dia, o nosso amigo Marcelo, depois de percorrer 140 quilômetros, ele gastou exatamente 17,5 litros de gasolina. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje muito mais sobre as medidas de capacidade e as medidas de volume, além de todos os seus múltiplos e submúltiplos. Vimos a medida de capacidade e sua unidade básica, o litro, e os seus múltiplos e submúltiplos. Também vimos a medida de volume e a sua unidade principal, o metro cúbico, com os seus múltiplos e submúltiplos, como você pode ver aí na tela. Vimos como essas duas grandezas são conectadas e proporcionais entre si, de forma que 1 decímetro cúbico de espaço corresponde a 1 litro de líquido. Vimos também que para resolvermos muitas questões envolvendo grandezas, podemos utilizar a famosa regrinha de 3. Muito bem, meu querido, minha querida estudante, agora vamos finalizar a nossa aula depois de conhecermos muito sobre as duas grandezas importantes, a capacidade e o volume. Exercite em casa com a permissão do responsável também. Busque na internet atividades que envolvam medidas de comprimento e de volume. Procure sempre estudar, se esforce. Vejo você aqui na próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!